Amém? Glória a Deus. Uma imagem de ativação é o título dessa mensagem. Uma imagem de ativação. Estou falando isso, tem um número maravilhoso de pessoas aqui na igreja. Amém? Mas eu sei que tem pessoas que acabam se acomodando. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Lamentações de Jeremias 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe o que é fé? Fé é você pedir algo e ter a certeza que você vai esperar. Eu estou começando a ter fé nesse projetor, porque eu procuro a pessoa que opera e eu não acho. Aí eu fico na expectativa de aparecer ali. E ela está em algum canto por aí, pastora? É. Aí me avisam se vai ter ou se não vai ter. A cena faz assim, porque eu fico procurando, não tem, eu fico... Não, entendi. Não, mas pelo menos me dá um fôlego de vida, porque senão... Aí, amém? Não, eu sei. Mas aí fica branco ali, eu fico. Será que tem alguém mexendo? Será que não tem porque não tem ninguém ali? Tá bom, tá bom. Eu não entendo não, mas eu entendo, tá bom. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler de novo, que aí o pastor Vinícius vai cortar essa parte. Lamentações 3, 21 diz: quero trazer à memória coisas que me tragam esperança. O que Jeremias está dizendo? Lamentações de Jeremias, irmãos. Jeremias é conhecido na Bíblia como, não na Bíblia, é conhecido pelos teólogos como o profeta chorão, porque ele escreveu um livro de lamentações. E ele está dizendo o seguinte: olha, dentro de toda essa catástrofe que aconteceu, todos esses problemas que aconteceram, eu quero trazer à memória ainda o tempo em que a casa do Senhor estava cheia. Eu quero trazer à memória o tempo em que tinha sacrifícios sinceros, em que o povo adorava o Deus de Israel verdadeiramente. Eu quero trazer à memória o tempo que os levitas louvavam o Deus de Israel e não serviam Baal. Então ele tinha uma expectativa de pensar no passado e gerar uma expectativa melhor no futuro. Ele disse: olha, eu só vejo atrocidade diante de mim, eu só vejo destruição, pessoas sendo arrastadas, pessoas sendo estupradas, muitas mulheres foram estupradas, muitas crianças. Foi uma atrocidade o exílio da Babilônia. Irmãos, guerra é algo terrível. Agora ainda mais uma pessoa sendo levada como cativa e arrastada. Já pegaram o rei Zedequias e cegaram ele, saíram arrastando ele e disseram: se fizemos isso com o seu rei, imagina o que vamos fazer com vocês, se vocês criarem algum tipo de resistência. Então já imagina como que não foi com o povo, se fizeram isso com o rei. Então era um cenário de terra arrasada, irmãos. E Jeremias diz assim: olha, vamos focar naquilo que nos traz esperança, porque aí o Senhor terá misericórdia de nós e nós voltaremos a ter a vida como nós tínhamos antes. E Deus, ele trabalha nesse sentido. Deus, ele está sempre querendo nos trazer à memória coisas que nos traz um novo fôlego de vida, porque nós ficarmos vivendo somente lembrando da última catástrofe, da última perda, nós vamos ter a nossa mente cauterizada na derrota e não vamos ter estímulos para continuar a vida. Irmãos, imagina só, temos perdas o tempo todo. Quem perdeu uma mãe vai ficar pensando na mãe o tempo todo, se você não posicionar sua mente em um outro pensamento, em uma nova perspectiva. E a pessoa vai sentindo aquela falta, o espaço vai entrando num cataclismo espiritual, emocional, e quando vê, está deitado numa cama. Então Deus disse: olha, eu tenho o meu espírito que te consola, mas você também precisa posicionar sua mente no que é bom. Como o apóstolo Paulo disse, eu tenho que pensar no que é bom e agradável, é nessas coisas que eu tenho que pensar. E o que eu posso fazer? Trazer à memória meu último momento de muita alegria.
e falar: Senhor, eu quero viver a minha vida toda como eu vivi esse momento. Esse momento foi maravilhoso. E Deus fez isso com vários homens. Por quê, irmãos? Imagina só. Imagina que uma promessa que está demorando a acontecer na nossa vida, como a palavra do Senhor diz, que uma promessa adiada adoece o coração. E aí você está com a expectativa e não acontece, as coisas acontecem fora daquilo que você criou, da expectativa que você criou, e aí você fica desanimado, chateado. E aí o Espírito Santo te lembra: a última oração que você fez, que a tua oração foi respondida rápida. Lembra aquela vez que você foi surpreendido por um grande milagre? Então se posiciona, vai acontecer da mesma forma. E aí te traz a esperança. Imagina Abraão, hoje na live de madrugada eu falei sobre isso, né? Foi ontem. Eu falei, imagina Abraão criando expectativa de ser o pai de multidão, sendo que o seu corpo já estava amortecido. E ele diz que, a Bíblia diz que o seu corpo já tinha amortecido. Vocês sabem o que aconteceu. Tinha 100 anos de idade e ele não tinha condições de ter filho. E aí a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Mas por que ele creu? Porque Deus colocou na tela da mente dele informação que lembrava a ele a promessa. Deus disse: Abraão, quando você olhar para o céu, olhar para as estrelas, lembra da tua multidão. A sua descendência será como a estrela do céu e como a areia do deserto, como a areia do mar. À noite ele olhava para o céu e ele via as estrelas, ele lembrava da promessa. De dia ele andava no deserto, ele via a areia, ele lembrava da promessa. E aí a mente dele sempre se configurava na promessa. Por isso ele creu contra a esperança. É muito difícil, irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz que eu tenho que orar sem cessar, eu tenho que ficar ligado com Deus e nas promessas dele o tempo todo, para não ser diluído pelas fraquezas e pelo desânimo de Satanás. Quem está ligado? E aí você vai ver em várias passagens na Bíblia homens que foram reanimados pelo Senhor. Imagina só Elias, que tinha um ministério, que Reinhard Bonk se inspirou no ministério dele, o ministério por fogo. Tudo que Deus fazia na vida de Elias, fazia em relação e usava fogo. Não é? Todo o ministério dele tinha algum fogo. Até quando ele foi provado por Deus, Deus levou ele para Serepta, e a palavra Serepta significa lugar de ser provado por fogo. Até o ambiente profético tinha um nome de fogo. E aí quando ele sai de Serepta, treinado na sua humilhação, por ser sustentado por uma viúva praticamente, onde um profeta era para sustentar uma viúva, e ele está sustentado pela viúva, ele vai dali, ele vai para o Monte Carmelo, e tem aquela batalha que vocês conhecem, ele faz uma única oração, e rápida, e o fogo cai. Logo depois que ele recebe aquele grande milagre, uma grande vitória, a minha irmã, abre um parênteses aqui, ela sempre falava assim para mim, quando tinha alguma vitória, eu botava 30, 40 homens no encontro, ou acontecia algo magnífico na minha vida, ela falava assim para mim, Neguinho, ela me chamava de Neguinho, Neguinho, guarda a sua alegria. E eu achava assim, poxa, eu acho que ela está podando, eu acho que ela não está feliz com a minha vitória. Por que eu vou guardar? O que é guardar a minha alegria? Eu estou alegre. Na verdade ela está querendo dizer, olha, a batalha ainda não terminou, você teve essa vitória, mas guarda a tua alegria, se posicione em oração, porque quando a gente está feliz, o inimigo vem querer roubar nossa alegria, vem logo depois com uma notícia, alguma coisa. Então eu entendi que ela estava querendo dizer, se mantém em oração, continua regozijante, continua alegre no seu espírito, mas guarda a tua alegria, se mantém em oração, porque Ele não está satisfeito com a tua felicidade. Não era para mim ficar, ela não disse isso para eu ficar no estado de tensão. Nossa, eu estou alegre e estou tenso ao mesmo tempo. Não, eu ficar regozijante no meu espírito, alegre, mas não deixar de orar, não deixar de Senhor, eu estou muito feliz. Satanás está tramando algum plano agora para me frustrar. Eu te peço, me guarda agora dele, repreende, sabe? É isso que ela está querendo dizer. E Elias, ele não guardou a sua alegria. Se tivesse escutado a minha irmã, Elias teve uma vitória, um triunfo sobre todos os principados de uma vez só. Imagina se você pudesse derrubar um principado com uma oração. Agora imagina 850 principados reunidos no mesmo lugar. 450 de Baal e 450 de Acera. Eram entidades, não eram só pessoas. Claro, eram pessoas, mas que representavam entidades, que vieram de todos os lugares. E ele vem e vence ali, é desbaratado. Ele sai dali, depois daquela vitória,
E ele fica depressivo, irmãos. Quem não vê uma inclinação à depressão de Elias, é muito difícil de você ler a história de Elias e não entender que ele entrou num sono profundo, numa sonolência, num refúgio de alma. E aí Jezabel ameaça ele, matar ele, junto com o rei Acabe. Eu vou matar, hoje ainda eu mato, eu me vingo, porque os profetas de Baal comiam à mesa de Jezabel. A palavra comer à mesa de Jezabel não significa que sentava à mesa com ela para comer. Era uma mensagem figurativa, ou seja, era sustentada pelo governo. O governo pagava esses profetas, o governo de Israel bancava eles. E por isso comia à mesa de Jezabel. Imagina que ela ficou furiosa, porque foi uma afronta também para ela, porque ela era ela que trouxe essa doutrina para Israel. O pai dela era idólatra. E aí Elias sai. Agora sabe o que é interessante? Quando Elias sai, ele passou por Serefta, foi tratado pelo fogo, foi alinhado pelo fogo, passou pelo fogo, lugar de ser purificado pelo fogo, lugar de ser alinhado pelo fogo. E aí ele vai lá no Monte Carmelo, cai fogo. Só que quando ele está indo embora, imagina que ele está indo sem destino, ele para em um lugar. Agora vamos ler o texto. Olha aqui, 1 Reis 19. Meu Deus. Sumiu. Primeira Reis 19. Vou aqui. Versículo 12. Perdão. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. É para pregação de semana que vem? Sei não. Eu estou pregando hoje. Daqui a pouco eu vim do futuro para ler um versículo para você. Não. Calma aí, deixa eu ler aqui também, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. E olhou e viu à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Diga assim: pedras sobre brasas. Imagina que Elias, olha só, primeiramente, primeiro ensinamento que eu tenho aqui, que nós temos, pastora Ana. Elias dormiu. E quando ele dormiu, um anjo acorda ele. E quando acorda ele, tem pão sobre a brasa. Ele come e volta a dormir. E quando ele volta a dormir, o anjo acorda ele de novo. E tem outro pão. Primeira coisa que eu aprendo: Deus deixa a gente repetir. Então, se eu for na tua casa, tu já sabe. Deus já permitiu, pode repetir. Porque Elias comeu 2 vezes e o anjo deu de novo. O anjo pode dizer: não, dessa vez, cadê o pão? O anjo pode dizer: não, dessa vez só vim te acordar. Está mal acostumado. Mas o anjo trouxe o pão na primeira vez e trouxe na segunda. Agora, sabe o que me deixa impressionado? Olha para o teu irmão e diga assim: o pão foi assado na brasa. Irmão, o que comeu pão assado na brasa? Por que o pão assado na brasa? A brasa, o pão era só uma desculpa. O que Deus queria mostrar para ele mesmo é quem ele era. Imagina que ele está tentando, imagina que você me deve um açaí. E aí, eu sei que você está me devendo um açaí, e tu fala assim: poxa, apóstolo, estou sem graça, que eu não paguei o teu açaí, prometi que ia pagar o teu açaí. Aí eu encontro contigo, está indo aonde, apóstolo? Vou fazer compra, aonde? Ali no mercado açaí. Aí daqui a pouco, no outro dia, encontro contigo de novo. Tu está indo para onde, apóstolo? Eu vou ali, eu já estou a sair. Mas eu volto daqui a pouco. E toda hora eu uso a palavra açaí só para lembrar você que você me deve um açaí. Uma hora você vai pagar meu açaí, não vai? Sim ou não? E aí eu chego para você e falo assim, você fala: poxa, apóstolo, vou assar uma pizza ali. Eu falei assim: açaí. Aí ele: não é pizza. Eu falei: eu sei, mas açaí.
Você pode até me dar a pizza, mas eu não esqueci do meu açaí não. Então eu posso usar vários termos para poder te lembrar que você me deve o açaí, sem te cobrar o açaí. Então Elias foi tratado pelo fogo, Serepta, lugar de ser provado pelo fogo. Ele está no Sinai, está no Carmelo, cai fogo. Ele está fugindo, vem o pão, ele come o pão. Ele olha para a brasa e Deus está querendo dizer: você vai comer o pão da brasa. Eu quero te lembrar que no teu ministério tem fogo. Eu quero te lembrar que você não nasceu para ficar deitado. Ele dormiu de novo e tinha outro pão na brasa. Dessa vez poderia ser um pão amassado, cozido, poderia ser qualquer outra coisa, mas na brasa de novo. Ele disse, ele comeu, mas ele teve que comer o pão na brasa. Ele teve que olhar para o fogo. A Bíblia diz no versículo 12, 19 e 12, que ele avança, ele come e ele levanta. E quando ele vai, ele entra numa caverna. Quando ele chega naquela caverna, vem um vento, vem um terremoto. E aí a Bíblia diz que vem o fogo. E quando vem o fogo, ele sai da caverna. E Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O terremoto não foi suficiente para tirar ele da caverna, nem o vento. Mas a Bíblia diz que quando veio o fogo, ele saiu da caverna. Porque Deus falava com ele, lembrava quem ele era através do fogo. Por isso que o pão era a brasa. Sabe, irmãos, Deus sempre vai trazer a memória para nos lembrar quem nós somos. No dia que ele foi arrebatado, Deus veio buscar ele no carro de quê? De água. Ele disse assim: cara, até no dia de eu ser arrebatado, Deus veio me buscar no carro de fogo. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, olha que tremendo, que eu vi o trono do Senhor que tinha rondanas, e as rondanas eram de fogo, que girava de um lado e para o outro o fogo nas rodas do trono. Por que Ezequiel, o que Ezequiel viu? Deixa eu explicar para você. Todo o rei não podia sentar num banco comum. Nenhum rei poderia sentar numa cadeira que uma pessoa normal senta. Então, qualquer lugar que ele fosse, o rei, ele tinha que levar um trono móvel. Ele tinha o trono fixo dele, e ele tinha um trono que tinha rondanas, que pegava aquele trono e colocava numa carruagem, e ele sentava no trono. Quando ele viajava ou ia na casa de alguém, aquela rondana, ele botava o trono dele, e todos os lugares que ele sentava, colocava o trono para ele sentar. Então, quando Elias foi arrebatado e veio um carro de fogo, ele subiu aos céus no redemoinho. O carro de fogo separou Eliseu de Elias. Então, ele subiu aos céus no redemoinho, o carro de fogo separou. Provavelmente separou, porque o carro de fogo levou Elias. Quem está ligado? Então, não preciso dizer quem é que estava na carruagem que veio buscar ele pessoalmente. Um carro de fogo, um rei assentado num trono com rondanas de fogo. Até depois que Elias subiu aos céus e está lá no céu, está vivo até hoje, porque ele foi arrebatado. Se ele está vivo, ele tem memória permanente. Se ele não morreu, é porque o céu é um tempo kairos, provavelmente não tem ruga, não vai ter problema no coração dele, não vai ter nada, e a presença do Senhor está conservando ele vida. Está aí com 2.000 anos, o aniversário dele é semana que vem, eu acho que ele vai fazer 2.700 e poucos anos. Ele está vivo. Sim ou não? E aí a Bíblia diz que João Batista veio no ministério de Elias, e João Batista teve que mencionar fogo. Eis aí aquele que batiza com o Espírito Santo, mas também batiza com fogo. A Bíblia diz que as duas testemunhas, todo mundo tem dúvida de Enoque, se vai ser Enoque ou Elias e Moisés, quem vai ser as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo... Vamos lá? Apocalipse, capítulo 11, diz das duas testemunhas, que quando tentarem tocar nele, sairá fogo deles e consumirá. Do passado, no futuro, lá em Apocalipse. Então, as duas testemunhas sairá fogo. Quem está ligado? Irmãos, Deus, Ele sempre vai nos mostrar coisas. Qual é a nossa essência, qual é o nosso chamado. Olha, eu sempre digo o seguinte:
Imagina que, agora vamos em João Batista novamente. João Batista anunciou a presença do Senhor. Ele veio no espírito de Elias, na unção de Elias, mas de uma forma diferente. As duas vezes que João Batista viu Jesus, as únicas duas vezes, as duas vezes ele estava dentro d'água. A primeira dentro da barriga da mãe, na placenta que tinha água, e a segunda no Rio Jordão. Imagina um homem que gosta de estar dentro d'água. E até o nome do cara é João Batista. Claro que é só apelido, Batista é a função dele, quem batizava, tá, gente? Ou tu acha que o nome dele era João Batista? É muita sorte o cara batizar os outros e ainda ter o nome de Batista. E aí ele viu o céu aberto. Esse é meu filho amado. Ele ouviu a voz, ele estava no Jordão, ele viu a pomba descendo sobre Jesus. Sim ou não? E a Bíblia diz, Jesus disse, olha, vocês estão esperando Elias? Elias veio e vocês nem perceberam. Ou seja, está falando da unção profética de João Batista, que se vestia como Elias, que comia gafanhoto, comia mel, e se vestia com roupa de animais igual a Elias, que também andava pelos desertos igual a Elias. E agora ele vai preso. E quando ele vai preso, pega essa pix aí. Ele manda perguntar se ele podia esperar por Jesus, pelo Messias, se o Messias era ele mesmo, ou ele poderia esperar por outro. Agora imagina um cara que desde a barriga, o chamado dele foi anunciar Jesus, preparar o caminho. Ficou no deserto, alguns acreditam até que ele era essênio, pregando a palavra no deserto. Quando Jesus vem, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele cresça e eu diminua, que o Instagram dele tenha 20 milhões de seguidores e o meu só 5. Ele está lá. Agora você imagina comigo, o camarada, a vida dele era essa, agora ele está na prisão e entra a dúvida no coração dele em relação ao chamado dele. Como é que pode a pessoa passou a vida toda anunciando algo e agora está em dúvida em relação? E olha que ele ouviu a voz de Deus. Por que isso, apóstolo? E aí Jesus, ele poderia ter falado assim, Jesus poderia ter sido grosseiro, Jesus poderia ter sido boçal, Jesus poderia ter falado, fala para João Batista tomar vergonha na cara dele, que eu acabei de elogiar ele, que o maior profeta, nascido de... Claro que não elogiou só depois. Ele poderia ter falado, né? Ele falou assim, ó, depois que João Batista duvidou, os discípulos dele vieram, ele mandou perguntar isso. Provavelmente perguntou perto dos discípulos, porque os discípulos escreveram, o próprio João escreveu e relatou esse caso. E aí Jesus disse, vai lá e avisa para ele que os cegos estão enxergando, que os mortos estão ressuscitando. Fala para ele isso. Jesus respeitou a humanidade de João Batista, sabe por quê? Mesmo você sendo profeta, quando os camaradas vão embora, Jesus, ele rasga o verbo e diz assim, o que vocês vieram ouvir no meio do deserto? Ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Eu acredito que João Batista deveria ser muito magro. Claro, o cara começou gafanhoto e mel e viver no meio do deserto no calor. Ele devia ser um cara com a pele muito bem magrinho. Para Jesus falar, vocês vieram ver um caniço agitado no meio do deserto? Agora imagina comigo, quando esses caras saem, Jesus diz assim, então, vocês vieram ver um caniço? Pois bem, eu te digo, nascido de mulher não tem profeta maior do que ele. Não fez fogo cair do céu, não curou enfermo, não ressuscitou morto, e foi o maior profeta. Por quê? Ele teve o maior ofício, preparar o caminho para o Salvador do mundo. Ele só pregou a palavra. Pregar a palavra é o maior ministério, irmão. Todos os ministérios são auxiliares para edificar a igreja. Cura, milagre, profecia são auxiliares. O principal ministério é a pregação da palavra e anunciar o caminho do Senhor. Esse é o maior ministério. Pastor Ana até ajeitou a cadeira para poder bater palma. Pode bater. É para o Senhor. Agora, presta atenção. Pega essa aqui. Tu acha que quando eu estava lendo isso não trouxe temor no meu coração, não? Tem dia que eu estou retoricamente abalado, tem dia que eu estou minha oratória não está perfeita, tem dia que eu estou meio distraído, mas a palavra falou comigo quando eu estava estudando.
Então recebe pelo estudo, não recebe pela minha retórica não, que tem dia que não está legal. Mas preste atenção. João Batista estava preso e arrancaram a cabeça dele. Você entende que a Herodias, a mulher de Herodes, o espírito que agia na vida dela era o espírito de Jezabel. Jezabel não conseguiu matar Elias, mas matou aquele que carregava a unção de Elias. Às vezes nós pedimos: Senhor, eu gostaria de ter a unção igual do Beltrano. E aí Deus te dá. Mas o que não aconteceu com ele, acontece contigo. Você completa as marcas que o fulano não teve em você. O preço de tu carregar a unção de alguém. Paulo disse: olha, seja meu imitador como eu sou. Então tinha algum apóstolo mais parecido com Jesus que Paulo? Mas o que ele disse? Eu trago no meu corpo as marcas que faltou em Cristo, Deus completou em mim. Com quem você quer parecer? Então o que Deus não fez na vida dele, pode completar na sua. Até porque uma azeitona para dar azeite, ela é ferida e machucada. Eu nunca vi uma azeitona dar azeite sem ser prensada. Quem está entendendo essa mensagem, dá outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Por isso que Deus, Ele sempre nos mostra quem nós somos. Essa é a responsabilidade da unção. Quantos querem uma unção nova? Diga amém. Quantos querem o fogo de Deus na sua vida? Deus vai te lembrar, olha, sempre quando você estiver orando, você fala para Deus assim. Isso é um segredo meu de oração. Fala para Deus: Senhor, me lembra sempre o meu melhor momento na tua presença, quando eu estiver fraco, quando eu estiver mal. Esse é a forma que eu quero estar. E aí trazer a memória para mim significa o seguinte: imagina só comigo, você está cansado do seu ministério. E aí um discípulo te abandonou, ou teu ministério não está frutificando, e você está pensando em desistir. Sabe o que você tem que fazer? Pegar aquele discípulo que permaneceu, que se tornou um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, se tornou um pastor, através da sua vida. Passa o dia inteiro com ele, porque isso vai te trazer a memória que você é um gerador de pessoas fiéis. Em vez de passar o dia inteiro pensando naquela pessoa que se desviou, em vez de passar o dia inteiro pensando, meu Deus, sabe, uma vez eu ganhava uma pessoa, consolidava, botava no encontro, o cara se desviava. Eu cuidava daquela pessoa, o cara não firmava. Eu cuidava, o camarada, vai abrir cela lá, não dá não. Eu já passava mais 3 meses, na hora da ceia, está sentado por quê? Por que não sei? Não, tropeçou. Cara, tá vendo, tu não quer avançar, tu não quer ser líder de célula, tu acaba cedendo para o pecado. Uma guerra, irmãos, eu não conseguia levantar um líder de célula. E aí, Deus me deu um líder de célula, me deu outro, aí Deus me deu um outro discípulo fiel. Daqui a pouco passei mais um tempo de luta, e os caras se desviavam. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: olha para Beltrano. Se você chamar ele agora para ir no monte contigo, ele vai? Eu pensei: vai, Senhor. Se tu chamar ele agora para ir fazer uma consolidação agora, ele aparece na porta da tua casa? Eu: sim, Senhor. Então, quantos você pode deixar de gerar como ele por causa de outros que desistiram? Eu não posso pensar dessa maneira. Eu tenho que acreditar. Então hoje a proporção aumentou. A proporção de pessoas que a gente ganha e desiste aumenta. Mas quando eu olho para alguns de vocês que se tornaram pastores, outros são 12 líderes de célula, eu vejo pessoas aqui com casamento destruído, que hoje o casamento está transformado. Eu olho, então eu entendo dessa maneira. Eu falo: calma aí, eu não tenho que olhar para aqueles que não entenderam o propósito. Eu tenho que entender, trazer à minha memória aqueles
que entenderam e estão frutificando. Isso vai me motivar, eu tenho que trazer a memória. É muito bom lembrar das coisas do passado. Às vezes, eu sempre digo para vocês, busque experiências com Deus. Busque experiências com Deus, experiências que possam consolidar o teu coração na presença do Senhor. Porque quando você estiver fraco, estiver desanimado, você vai lembrar daquela experiência que você teve. Imagina a ovelha que contou para mim que teve a experiência no culto de domingo agora, que viu um homem de branco aqui em cima do altar. 3 ou 4 ovelhas mandaram mensagem no privado para mim, dizendo: apóstolo, eu vi um homem de branco. Teve outro que disse assim: apóstolo, eu vi um homem de branco na hora que o senhor estava orando. Eu vi um homem de branco aqui no altar. Ele pegou, ele desceu com a espada, ele estava com a armadura. Ele cravou a espada no meio do altar. E quando ele cravou a espada, saía fogo do altar. Outro dizendo: apóstolo, quando o senhor estava ministrando aqui assim, ó, com a mão, saía fogo da tua mão e se alastrava. E eu olhava para o senhor estava meio que voando. E aí, quando eu acabei de falar isso, dando um testemunho, um discípulo que estava na edificação, acho que foi o pastor Luciano, falou: apóstolo, eu também tive essa visão. Quando o senhor estava fazendo assim, eu via fogo saindo da sua mão assim. Então assim, imagina uma pessoa ter uma experiência como essa. E aí ela vai guardar na memória, ela fala assim: olha, aquele dia que eu vi aquele homem de branco em cima do altar. Quando eu pensar que eu estou sozinho, quando eu pensar, sabe, teve uma ovelha que chegou e disse para mim: apóstolo, eu tive eu tive um sonho, que a gente estava indo embora, o culto tinha acabado, e a gente estava virando a esquina ali, e quando eu estava virando a esquina, de repente, falaram assim: ó, Jesus está lá na igreja. Ela, você, é lógico que Jesus está lá na igreja. Ele sempre está em todos os cultos. Aí a pessoa disse: não, ele está lá na igreja. Eu não entendi muito bem isso, né? Ele está. Ela quis dizer assim: não está só no espiritual. Ele está lá, ele se fisicalizou, ele está lá. Ela disse que voltou, correndo. Eu estava tipo metade do caminho ali para a garagem ali do estacionamento. E ela voltou. Quando ela voltou, só tinha um grupo de pessoas, com a grande maioria tinha ido embora. E Jesus estava meio que voando nessa altura aqui, tinha um grupo de pessoas adorando Ele, um quebrantamento muito grande, e ela estava: Senhor, eu vi, o Senhor está ali, o Senhor está aqui. Então ela disse que foi uma imagem muito forte, ela começou a sentir muito a glória de Deus e a presença de Deus. Ela disse: olha, hoje, quando eu estou adorando, eu olho para aquele canto ali, ou para algum canto assim, eu imagino, foi tão real, e eu sei que Ele está aqui, da mesma maneira que eu tive essa visão. E aí teve uma outra discípula, que falou: apóstolo, outro dia eu estava aqui no culto normal, como qualquer um outro culto, eu estava assim, e de repente, Deus abriu meus olhos espirituais, e eu fiquei de surpresa. Eu vi um homem de branco, daqui a pouco eu olhei lá para o canto do altar, eu vi vários homens de brancos, e de repente eu vi um outro que parecia, eu entendi que era Jesus que estava em cima do altar. Eu fiquei tão impactada que eu não consegui ir embora. Eu tive que ligar para o meu marido para vir me buscar, porque eu entrei numa crise de choro, de quebrantamento tão grande, que deu 9 horas, deu 10 horas, eu não queria ir embora. Eu tive que ligar para ele vir me buscar. A percepção de culto dessa pessoa mudou a partir daí, eu te garanto. E se algum dia o inimigo quiser falar: ah, Deus não está aqui, mesmo que você não está sentindo arrepio nenhum. Ah, você for tentado oferecer um culto religioso, ou então não se levantar para adorar, ou na hora da adoração, vou ali beber uma água para ver se o louvor passa rápido, porque daqui a pouco já entra a palavra. Quando acabar a palavra, já vai acabar o culto mesmo, e aí eu já vou embora. Então você já está querendo fazer um jeito, igual criança quando vai no banheiro na escola, ele vai: tô apertado, professor, e quando volta, mexe no bebedouro, implica com a criança na outra sala, implica com outro, enrola no meio do caminho, para ver se dá tempo, para passar o tempo para acabar a aula. Se você faz isso como no culto, eu te garanto que uma pessoa que tem uma experiência como essa, é o contrário. Ela fica ali, aproveitando cada momento da adoração, acreditando que Deus possa abrir os olhos espirituais dela novamente, e ela ter novamente aquela experiência, ou outra maior ainda. Quem entende isso? Porque quando você traz à memória uma experiência ou algo novo, isso te motiva a buscar algo maior ainda. Te motiva a buscar algo maior ainda. É por isso que uns rompem cada vez mais, e outros ficam estagnados e mais estagnados ainda. E vai ficando uma distância muito grande entre uma pessoa e outra. Uma pessoa voando, por quê? Porque ela está tendo experiências com Deus, está dando mais sede ainda, e ela quer mais experiência, e ela quer buscar. Ele fica um devorador de experiências com Deus, e ele quer buscar o Senhor, ele evangeliza. Porque essa pessoa é tão sedenta, por que ela é tão sedenta? Sabe o que Deus precisa fazer contigo? Que é pão,
vou botar na brasa. Seu ministério é água. Se você for batizado como se estivesse sentindo água. Tem pessoas aqui que já falaram comigo, apóstolo. Teve um culto que o Senhor falou, águas do Senhor está aqui, vem subindo águas geladas no meu pé, que assim eu senti uma água gelada subindo em mim, quando chegou na boca eu comecei a falar em língua. Então tua experiência foi com água, daqui a pouco Deus vai chegar e vai te mostrar água, vai te mostrar um negócio, sempre vai te mostrar alguma coisa, que vai levar a tua mente a essa experiência. Para quê? Para te ativar novamente, uma imagem que ativa. Uma imagem de ativação, é o título dessa mensagem, uma imagem de ativação, é uma imagem na sua mente que Deus vai te dar para ativar quem você verdadeiramente é. Olha, o pão, pãozinho na brasa, fogo, vai ficar deitado aí? Tem terremoto, tem vento, está na caverna, Elias? Tem fogo, Elias, tem fogo? Então eu vou sair da caverna. Então, irmãos, começa a pedir a Deus, Senhor, traga à minha memória coisas que me façam me mover, que me façam sair da caverna, que me façam sair da mornidão, que me façam sair da depressão, que me façam sair do refúgio de alma. Eu não posso ser indiferente. Eu não posso ficar assim, vou ficar frequentando o culto para ver como é que fica. Se eu for no culto hoje, o apóstolo vai ligar e vai perguntar: e aí, meu filho, por que você não foi para o culto? Então eu prefiro ir, porque... Não é por isso, irmão. Você tem que vir porque o teu coração tem que criar expectativa. Cada um vai receber de Deus no nível da expectativa que cria. Você tem que acreditar que Deus vai quebrar toda a religiosidade na sua vida, toda cerimônia religiosa. O culto não pode ser mais uma cerimônia religiosa. Se você tivesse, você que está assistindo pela live aí, se você que tem condições de vir para o culto e não veio, não desliga não, espera eu terminar de falar primeiro. Se você tivesse a certeza que ia chegar aqui, que Deus ia abrir seus olhos espirituais, ia fazer um grande milagre na sua vida, que ia desatar uma área na sua vida, você teria vindo. Você não deixaria. Meu Deus falou comigo que ia falar comigo algo poderoso lá no culto hoje. Eu não posso faltar de jeito nenhum. Tu ia vir igual um desesperado. Mas é porque ninguém falou? Você não criou expectativa? Você tem que criar expectativa, porque a palavra do Senhor já diz que o Senhor faz nova todas as coisas. E as pessoas têm um Deus que faz nova todas as coisas e vive as velhas ruins. Em vez de viver as boas novas, vive as velhas ruins. Sabe? E o Senhor vai passando, né? Às vezes a gente precisa que Deus traga essa memória na nossa vida. Vamos lá. Imagina comigo Paulo. Eu quero fechar aqui com Paulo. Paulo, em algum momento da sua vida, estava lá em Roma sozinho. Aí ele escreve para Timóteo. Tem umas passagens bíblicas que me fazem chorar, irmãos. Uma delas, José eu acho que eu nem choro mais, porque não tem mais lágrima para chorar na história de José. Quando o Espírito de Deus larga Sansão, e Sansão nem percebe que largou. Isso aí me assusta demais. São muitas passagens bíblicas, né? Cada um tem a sua, né? Sim ou não? Traga à memória qual é a passagem bíblica que te traz mais temor. Outra que te traz mais alegria. Agora, uma que me traz uma aflição muito grande, é de Paulo. Em Roma, sozinho, num lugar que não tinha amigos, tinha ido para lá pela primeira vez, porque ele foi para Roma para morrer. Ele não tinha passado por Roma ainda, só conhecia o povo por carta. E aí, quando ele está lá naquela prisão, ele escreve a Timóteo e diz: Timóteo, vem me ver, porque eu estou sozinho, todos me abandonaram. A última carta dele foi essa. E eu fico pensando, Paulo pensando, cara, eu andei cercado de pessoas. Eu naufraguei na ilha de Malta, e Deus me usou para curar a tribo toda, inclusive o pai de Públio, que estava com diarreia, orei até por diarreia. Os caras pegavam o meu suor e levavam e colocavam lenços que passavam do meu suor e levavam nas pessoas, as pessoas eram curadas. Quantas pessoas receberam curas, milagres, quantas pessoas eu discipulei por carta, pessoalmente. E eu estou sozinho agora.
Tem ninguém. Demas, amando o mundo, me abandonou. Aí ele disse para Timóteo: Timóteo, Demas, amando o mundo, me abandonou. O cara andou com Paulo, irmãos. O cara... João Batista teve dúvida, você não vai ter dúvida do teu chamado. Demas largou Paulo, tu está reclamando do teu discípulo que te largou. Irmãos, o cara viu o garoto cair do telhado porque Paulo pregava muito mal. Ele mesmo diz: eu sou péssimo em palavras, eu sou melhor falando por cartas. Ele diz isso. Paulo não era um bom pregador. Já viu aquelas pessoas que escrevem livros maravilhosos, mas quando tu vê uma palestra dele, tu fica decepcionado? Que aconteceu isso? Aconteceu isso comigo quando eu vi o Luiz Saião pregando. Os livros do cara são revelação pura. Eu falei assim, a pregação... Aconteceu isso quando eu vi algumas pregações de John Pipe e de John MacArthur. Os livros deles são maravilhosos. Quando eu vi as pregações dele, eu falei assim, caraca, acho que, sabe por quê? Não sabe falar em palavras o que a mão faz, o que o cérebro, aqui, ó, essa conexão, não tem a mesma conexão para cá. Então ele não sabe. Você conhece alguém, pastora Ana, que escreve bem, que é inteligentíssimo, mas na hora de pregar ele não consegue comunicar bem? Não era assim? Era Paulo. E ele pregou e parecia eu pregando, o Edivaldo dormindo. A Bíblia diz que o garoto caiu da janela e morreu. Ele foi lá e falou assim, não vai morrer na minha pregação não. Ajeitou o pescoço do garoto, o garoto voltou a viver de novo. Então, eu não tenho unção de Paulo, então eu termino 9h30 em ponto, porque se alguém morrer aqui, de repente vai dar ruim, né? Vai ficar aí, caído. Agora você imagina comigo, pastor. O cara viu o morto caindo da janela e vivendo de novo. Viu o cara tomar várias pauladas, pedrada, e quase morto e continuar pregando. Viu isso tudo e abandonou Paulo. E abandonou o Senhor. E aí você está reclamando do teu discípulo que largou você e saiu e foi para o mundo? Você tem que entender que a revelação e a falta de revelação, ou a revelação ou a falta de revelação, sempre existiu. Não interessa o tanto de milagre que a pessoa veja. Se o entendimento da pessoa não abrir para o Evangelho... Estava falando isso com o pastor Elcio hoje, não foi? Não é falando mal de um discípulo não, mas um camarada cabeça dura que tem aqui na igreja, Besso, calma, não é você não. Fica tranquilo. E aí eu falei assim, pastor Elcio, que cabeça dura, não entende propósito, né? Ele falou assim, não entende. Mas sabe por quê, pastor? Só em ser livrado da droga, para ele, já foi um milagre que ele queria. O entendimento da revelação de Cristo, o entendimento da salvação, isso é secundário para ele. Ele já conseguiu o que ele queria, para de usar droga. Deus já tirou dele. E também Jesus está feliz de ter tirado isso dele. Então a pessoa não vai além do primeiro milagre, do primeiro benefício. A pessoa não se aprofunda naquele que liberta, naquele que transforma. E nós precisamos avançar. Nós precisamos fluir. E Demas não se aprofundou. Viu milagres, mas não se aprofundou. E aí o apóstolo Paulo diz assim, Timóteo, quando você vier... Já chamou ele na carta, já sabendo que ele viria. Discípulo fiel é assim, não é? Não teve que escrever uma terceira carta para dizer, Timóteo, por que tu não veio? A última carta que ele escreve para Timóteo e diz, Timóteo, vem me ver aqui em Roma. Irmãos, Timóteo estava em Éfeso. De Éfeso, na Turquia, para Roma, é um caminho. Paulo não falou na carta assim, olha Timóteo, faz o seguinte, se não der para você vir, eu sei que a passagem está cara, de navio, eu sei que você está com alguma dificuldade, a tua avó Eunice deve estar precisando de você, a sua mãe Lloyd, a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, né, que era a avó dela, Lloyd, deve estar precisando de você. Se você não estiver muito ocupado, se der para vir, você vem. Não, ela é distância, daqui... Espírito Santo, a distância, uns 500, 600 quilômetros de distância, 700 ou mais, ou 1.000 quilômetros aqui na Bahia, só que de navio.
no mar Egeu. E Paulo não botou não deixou algum ponto para ele decidir se ia vir ou não. Ele disse: Timóteo, vem me ver. E traz um convidado, Timóteo, porque a célula estava vazia semana passada. Timóteo não quer levar ninguém para Cristo, não pode, irmão. Timóteo tem que ganhar alma. Amém? E aí, pastora Ana, sabe o que me impressiona? É que ele escreve essa carta e ele tem a certeza. E ele diz assim, ó: e quando você vier, passa em Troade, na casa de fulano de tal, e traz a minha capa e traz os meus livros, porque está muito frio aqui e tal. Traz minha capa e traz meu livro. Sabe o que significa capa? Capa fala de unção, livro fala de sabedoria. É como se ele estivesse dizendo assim: Timóteo, quando você vier, discípulo principal praticamente, aquele que ele queria na verdade ver Timóteo, não é porque ele sabia que ia morrer, estava no corredor da morte, talvez anunciaram para ele que ia morrer na outra semana. Mas sabe por que ele quis ver Timóteo? Porque ele queria, antes de morrer, saber que ele era um líder frutífero. Ele queria olhar no olho daquele discípulo fiel e falar assim: eu gerei discípulos fiéis. Você me traz à memória quem eu sou, Timóteo. Quando o inimigo começa a querer consolidar meu coração, é isso aí que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Quando o inimigo começa a querer consolidar meu coração, que meu trabalho nessa terra foi em vão, que Deus me abandonou, que eu estou sozinho, que eu não sei o que lá, eu olho para você, Timóteo, e acende a esperança de que eu fui um líder frutífero. Valeu a pena nessa terra ser líder. Agora traz minha capa e traz os meus livros, porque quando você colocar o livro e a capa diante de mim, eu vou lembrar que eu fui um homem de muita sabedoria nessa terra. E quando eu ver a capa, eu vou ver a minha unção. Eu preciso lembrar que eu sou ungido e que eu tenho sabedoria. E a sua pessoa, Timóteo, vai lembrar para mim que eu sou um discipulador, que eu sei fazer líder. Porque você era um menino, ninguém acreditava em você, e eu gerei um líder em você. A gente tem que pedir Deus para trazer à nossa memória imagens que ative a nossa vocação. Coloque diante de você imagens, as tuas fotos da tua célula no dia mais lotada, porque no dia que tua célula estiver com 2 pessoas ou uma, ou não for ninguém, você vai olhar para aquele dia que estava lotada, então vai falar assim: é assim que é a minha célula, daqui em diante. Você vai lembrar no dia que você teve uma visão, uma experiência com Deus. Traga à sua memória o seu melhor momento com o Senhor. Não seja consolidado pela derrota, seja consolidado pelo seu dia de maior felicidade na presença do Senhor. Lembra que você tem capa, lembra que você tem unção, lembra que você tem discípulo. E você olha e fala assim: valeu a pena ser líder. Olha aí a obra que Deus fez na vida dele. Vou continuar discipulando. Vai ter Demas que vai me abandonar, vai ter, mas tem Timóteo também, que vai trazer a capa e a sabedoria para me lembrar quem eu sou. Se coloque de pé. Sabe, às vezes Deus vai colocar na nossa frente discípulos que nos lembram quem nós somos. E quando você pensar assim: olha, eu estou com vontade de parar, aí Deus diz: se você tivesse parado há 3 anos, você não teria feito um líder igual Beltrano, que entrou na igreja há 2 anos. Se você tivesse parado quando você pensou em parar a primeira vez há 7 anos, você não teria hoje gerado o pastor fulano, que tem 6 anos na igreja. Se você tivesse parado há 7 anos. E os discípulos que ele ganhou, que vieram através dele, também teriam ido para o inferno se você tivesse parado. Eu não vou ser consolidado por uma perda. Eu vou trazer à minha memória imagens que ative o meu chamado, que me mostre quem eu sou. Ministério de louvor. Oh, se você rasgar o céu, apenas sabe o que um casal deveria fazer?
quando está numa crise, abrir o álbum de fotografia, mesmo que tenha casado na igreja, no cartório, abrir e lembrar como é que foi o dia depois daquele momento ali. Chegaram em casa, fizeram o quê? Foram jantar, como é que foi? Traz a memória. Se você está aqui nessa noite e está afastado do caminho do Senhor, eu quero te trazer a memória que o Senhor te ama e tem uma obra para fazer na sua vida. Pode vir aqui na frente, entrega a tua vida para Ele nessa noite. Aceita Jesus como Salvador da sua vida nessa noite, e Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. O Senhor, na verdade, quer dar continuidade a uma obra que parou quando você se afastou dEle. Então pode vir, esse louvor vai tocar. Pode vir aqui na frente. Entrega a tua vida na mão dEle, e o Senhor vai te trazer à memória o tempo que você dançava na presença dEle, o tempo que você cantava. O Senhor vai te trazer à memória o tempo em que Deus te usava com visões, com profecia. O tempo que o Senhor te acordava de madrugada para orar e você ouvia a voz dEle, que você era intercessora ou intercessor. O Senhor vai te trazer à memória. O Senhor hoje quer te trazer à memória o poder dEle, que foi derramado através da sua vida. Várias vezes. Às vezes que você orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Às vezes que você orava por pessoas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Às vezes que você entrava na favela para pregar, entrava nos lugares e resgatava uma multidão. O Senhor quer te trazer à memória esse fogo. Ei, come aí esse pão na brasa. Come esse pão na brasa. Toma aí, ó. Toma. Lembra aí quem você é. Eu não vim aqui para te dar pão, não, porque você ficou 40 dias sem comer e não morreu. Eu vim aqui para te mostrar a brasa. Não foi o pão, não. Eu não vim nessa caverna para te atormentar, não, com vento, com terremoto, não. O vento e o terremoto só foi para te sacudir a atenção, para quando chegasse o fogo, você lembrasse quem você era. O Senhor hoje te trouxe aqui nesse culto para te lembrar quem você é, para te trazer de volta, para te trazer o fogo, para te trazer a chama, para incendiar o teu coração. Para você abrir tua célula, porque tua célula é lugar de ganhar almas. Para você voltar da tua célula, porque você não trabalha para homem, você trabalha para Jesus. E a tua célula é lugar de as pessoas conhecerem Jesus, conhecerem a palavra. Mesmo uma pessoa que se desviou da tua célula, no dia que ela estiver no hospital, em algum momento da vida, ela vai lembrar de uma palavra que você deu na célula e vai se arrepender e vai ser salva. Nenhuma obra do Senhor em vão. Olha para os discípulos fiéis. Para de olhar para aqueles que não foram fiéis. Começa andando. Para de olhar para as derrotas. Começa a olhar para a vitória. Começa a olhar para aquilo que deu certo. Ei, começa a buscar o Senhor. Começa a mergulhar no Senhor, porque Ele tem uma grande obra para fazer na tua vida. Ele tem uma grande obra. Uma grande obra para fazer na tua vida. Ainda não é o fim. Ele tem muita coisa para fazer na tua vida. Ele tem lugares para você ir. Ele tem muita coisa para fazer na sua vida e através da tua vida. Levanta a cabeça e vamos andar. Come esse pão na brasa e vamos andar. O Senhor está colocando o tempo todo diante de você coisas e situações que lembram quem você era
mas o sono é muito grande, e tu volta a dormir, e volta a dormir de novo, mas ele insiste, te dá pão de novo, e te dá pão de novo, e te dá pão na brasa de novo, para dizer: ei, eu não desisto de você. Vai ter fogo na caverna, vai ter carro de fogo, e quando você voltar no Apocalipse, vai cair fogo na tua boca, e vão te matar. Nós vamos te ressuscitar, e você vai subir para o céu de novo. O ministério que é com fogo, ele vai continuar com fogo. Mesmo que você esteja dormindo, você não sabe que tu está pegando fogo. O problema é que você está dormindo. Levanta e começa a fluir na vontade eterna do Senhor. Hoje Ele está dizendo: tem fogo no teu coração. Quando você comer esse pão na brasa, essa brasa vai incendiar você por dentro e vai te lembrar quem você é. O culto está terminando, o louvor vai estar tocando, e você vai cantar essa canção e fala: Senhor, faz novamente na minha vida, incendeia meu coração. Eu não posso ficar contando a hora para o culto acabar. Eu sei que o culto termina 9h30, mas eu não quero mais essa vida de chegar na igreja esperando o culto acabar. Com uma ferida de fome por ti. Eu tenho que ter experiências contigo. Me surpreenda, abre os meus olhos para eu ficar caído aqui no chão, babando, chorando, e ir embora meia-noite, não aguentar levantar, as minhas pernas ficarem trêmulas, as minhas pernas ficarem trêmulas, eu não consegui levantar. Me surpreende, Senhor, faz algo novo na minha vida, mas não deixa a minha vida espiritual dessa maneira. Oh, fere meu coração com uma ferida de fome. Fala pra Ele e Ele vai responder a tua oração. Fere meu coração. Fala pra Ele, Ele vai responder a tua oração. Sede por ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, te pedimos a glória, o fogo. Nos lembra todos os dias quem nós somos, a sabedoria, a capa, a unção, o líder, forjador de caráter. Nos mostra todo dia, Senhor, nos pega pela mão e nos levanta, porque a tua graça, a tua misericórdia é que nos faz permanecer de pé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia de nós. Derrama da tua glória e do teu fogo sobre nós, purificando nossa mente, nosso coração. Em nome de Jesus. Vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Espírito Santo, eu vou gastar oh Senhor, vem sobre nós e nos incendeia com a tua glória, com a tua presença. Sabemos que o Senhor está aqui, mas abre olhos espirituais, de maneira que venha ativar uma imagem de ativação na mente e no coração dos teus filhos, e venha ser uma memória permanente, meu Deus, no ministério dos teus filhos. Que cada membro dessa igreja possa ter uma experiência de resposta de oração respondida no ato, como Elias. Que cada membro dessa igreja possa receber de uma experiência contigo que venha marcar a trajetória deles, que possa criar uma memória, Senhor, em nome de Jesus. Surpreenda o teu povo, surpreenda o teu povo, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e eternamente. Aquele que toma posse diz: abrace teu irmão e vá com Deus.